Vamos falar sobre a Páscoa? O nome dessa festa no hebraico é Pessah. Pessah significa literalmente saltar ou passar por cima. Ela faz referência a Êxodo capítulo 12, quando o anjo da morte veio sobre o Egito, mas ele saltou, ele passou por cima da casa dos hebreus que tinham nos umbrais da porta a marca do sangue do cordeiro, do Corban Pessah. Quando nós falamos sobre a festa da Páscoa, nós precisamos ter em mente que ela é um ritual de passagem. Nós fomos da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus. Existem pelo menos 7 tempos determinados, fora o Shabat, que o Eterno determinou que o seu povo se apresentasse diante dele. A festa de Pessah, sempre realizada no dia 14 do mês de Aviv, é a primeira delas. Deus disse que este seria o primeiro dos meses do ano. Ele começou a marcar a contagem do ano a partir desse grande evento. Por isso, quando nós falamos sobre a Páscoa, nós precisamos ter em mente que ela faz referência à libertação espiritual. Quando nós falamos sobre as festas bíblicas, existem alguns equívocos. O primeiro deles é dizer que essas festas são judaicas. Em Levítico capítulo 23, verso 2, Deus diz: essas são as minhas festas. Quando nós falamos sobre Pessah, por exemplo, o próprio Deus diz em Êxodo 12, 42, que essa é a noite dele. O Eterno, para livrar o seu povo da escravidão que eles sofriam no Egito, precisava que o sangue fosse o preço pago para que eles então pudessem pertencer a outro dono. Então o Eterno, ao enviar o anjo da morte sobre toda a primogenitura dos filhos dos egípcios, para que a morte não alcançasse a casa dos hebreus, era necessário que esta casa tivesse os umbrais das suas portas marcadas com sangue. Este sangue, na nova aliança, que nós conhecemos como Brit Hadashah, é o sangue do Cordeiro Pascal, o sangue de Yeshua, o Messias, que nele tudo aquilo que o Eterno determinou que acontecesse em Pessah foi cumprido em Yeshua. A libertação tanto da escravidão física como da escravidão espiritual. Yeshua cumpre nele, na sua morte, todos os elementos que o Cordeiro Pascal precisava para que fosse o libertador. Primeiro ponto a ser lembrado é que o Cordeiro, ele não podia ter defeito algum, ele precisaria ser Cordeiro de 1 ano para que então pudesse apontar para o Cordeiro perfeito, o Cordeiro Pascal. 10 dias antes de Pessah, o Cordeiro não podia entrar dentro da casa, só após os 10 dias. E Yeshua permaneceu 10 dias fora das portas de Jerusalém, até que ele entrou em Jerusalém, foi ovacionado por aqueles que esperavam a libertação da escravidão, que é chamado em hebraico de Geulá. A escravidão espiritual, na qual, quando Yeshua veio realizar o sacrifício perfeito de Pessah, ele veio nos transferir da escravidão do pecado, da escravidão do Egito, para uma liberdade, para acaparar que é a remoção dos nossos pecados através do seu perfeito sangue. Hoje, a importância que essa festa continua tendo para nós é que ela é uma festa perpétua, aonde o Eterno diz que esta é a minha festa e vocês devem comemorá-las para sempre. Logo, nós, como igreja, como comunidade messiânica, aqueles que vivem aquilo que está escrito, precisamos entender que a nova aliança não irrompeu com aquilo que foi determinado pelo próprio Eterno. Hoje, nós precisamos entender que aquilo que foi feito com a aliança entre o povo e o seu Elohim, e o seu Deus, perpetua até os nossos dias. E detalhe, não se findará quando Yeshua voltar, não como Cordeiro Pascal, mas como leão da tribo de Judá. E ele voltará para que, aonde ele estiver, nós estejamos juntamente com ele, ceando eternamente, para nos lembrar que um dia fomos escravos no Egito e hoje somos livres. Então, 3 coisas importantes que nós podemos aprender sobre isso. Primeiro, Deus diz em Êxodo, a partir do capítulo 4 até o capítulo 13,
quando ele está fazendo os 10 sinais sobre a nação do Egito, que ele está fazendo isso como um memorial para as posteriores gerações. Nós precisamos entender que a festa de Pêssar, sobretudo, ela é um memorial de quem é Deus. Ele está desferindo golpes sobre as divindades do Egito e o último golpe, o golpe final, o golpe certeiro, é a matança dos primogênitos. E Deus diz, vocês vão passar isso de geração em geração para que as próximas gerações conheçam a minha glória e o meu poder. Uma outra coisa muito importante sobre essa festa é que ela não pode ter uma descontinuidade. Ela não foi apenas para um tempo. Nós acreditamos que ela continua sendo muito contemporânea, ela é muito pontual para os nossos dias, para passarmos a cultura do povo de Deus, quem Deus é para os nossos filhos. E por último, Deus estava desferindo golpes sobre a nação do Egito, sobre a cultura, sobre a economia e sobre a religião dos egípcios. E ele vai enfraquecendo o Egito quando ele está julgando as divindades. Em Êxodo 12:12 ele diz, eu vou executar juízo sobre as divindades do Egito. Mas quando chega no último sinal, na última praga, Deus então diz, eu vou matar os primogênitos porque Israel é o meu filho primogênito. Então é uma moeda de substituição. Ele está tocando aonde dói. Ele tira os primogênitos do Egito e ele determina a partir de então que o povo de Israel consagrasse todo primogênito a Deus. Uma coisa que a gente precisa entender sobre o nosso Deus é que Ele é aquele que anuncia o fim desde o começo. Ou seja, o livro de Êxodo, principalmente a festa de Pêssar, é uma chave para decodificar o livro de Apocalipse. Todos os 10 sinais que Deus fez no Egito, Ele vai fazer no tempo da grande tribulação. Nós podemos ver nuvens de gafanhoto, trevas espessas, água se tornando em sangue, saraiva de fogo. Se você ler as taças que serão derramadas sobre o mundo no tempo do fim, e se você pegar os chofares que os anjos vão tocar em Apocalipse 8 e 9, você vai perceber que o que ele fez no Egito, ele vai fazer agora sobre todas as nações da terra. Então, para nós, a festa de Pêssar, ela é um memorial, ela serve para passar às posteriores gerações quem é o nosso Deus. Ela tem a ver com a nossa identidade coletiva, mas ela também é profética porque revela o que vai acontecer nos últimos dias. Nós gostamos de pensar na festa de Pêssar e na guarda das festas bíblicas como um tempo de restauração, de uma prática apostólica na igreja. Todos os homens que viveram num período de transição, eles celebraram as festas. Por exemplo, Josué, quando entrou em Canaã, celebrou a festa de Páscoa. O rei Josias, quando começou a destituir todos os altares de Baal e perseguir os idólatras em Israel, ele restaurou a festa de Páscoa. Esdras e Neemias restauraram a festa de Páscoa quando o povo retornou da Babilônia. Nós temos fortes indícios de que a Igreja Apostólica guardava e celebrava essas festas. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8, que nós podemos celebrar a festa porque Yeshua é o nosso Cordeiro de Pêssar. Nós temos documentos que provam que até meados do século IV, depois de Cristo, a Igreja guardava essas festas. Então, quando Constantino chega ao poder, ele então decide romper com as festas bíblicas. Pêssar para nós não é o resgate de uma cultura. Pêssar para nós é o resgate de uma aliança que foi quebrada há mais de 2000 anos atrás, quando Roma tentou remover da cultura que estava entranhada dentro dos primeiros cristãos, que tinham como prática as práticas judaicas, entendendo que foram práticas deixadas pelo Eterno, não para um povo específico, mas para que todos aqueles que se achegassem a Ele, por meio de uma aliança, pudessem compreender e viver mediante essa aliança. E nós estamos vivendo esse tempo de trazer de volta aquilo que o cristianismo removeu do seu bojo, do seu escopo. E esta aliança precisa ser revista outra vez, para que nós entendamos que o que nós estamos vivendo aqui será algo que nós viveremos na eternidade. E toda aliança, ela aponta para algo eterno. A aliança é circular, porque representa a eternidade, sem começo, meio e fim. E é exatamente isso que Pêssar representa para nós, igreja contemporânea, a eternidade, mediante ao sacrifício do nosso Cordeiro Pascal, Yeshua, o Messias. Então, geralmente as pessoas nos perguntam se isso é uma novidade teológica.
E na verdade a nossa resposta é que a gente não está fazendo nada novo, nós estamos apenas restaurando uma prática apostólica e profética que foi perdida e esquecida no tempo. Nós conhecemos um movimento que tem cerca de 70 anos de existência, que é o movimento apostólico da chuva serôdia nos Estados Unidos. Em 1967, esses irmãos oravam por cura, acreditavam nos dons carismáticos e restauraram as festas bíblicas. Então, quando nós nos deparamos com essas pessoas, nós dizemos para elas, nós estamos fazendo nada novo, apenas estamos restaurando aquilo que já foi dado para nós e precisa ser passado de geração para geração. Pêssar é isso, Pêssar é sentarmos à mesa, é termos uma aliança com Deus e com os irmãos, comer o cordeiro, o matzá, que é o pão sem fermento, a erva amarga que nos lembra que fomos escravos no Egito, mas que agora nós somos filhos livres.